A paz do Senhor, mulheres enraizadas. Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Glória a Deus. Vocês estão bem com Jesus? Vocês estão felizes com Jesus? E independente do dia, independente da situação, eu quero dizer que você é vencedora, porque hoje nós vamos começar a nossa segunda semana do nosso devocional. Nós já passamos 7 devocionais e hoje nós vamos entrar no 8º dia, que corresponde à segunda semana. E nessa segunda semana nós vamos tratar do seguinte tema: aonde estão as suas raízes? Esse é o tema semanal, mas o tema de hoje nós vamos falar sobre a essência perdida. Glória a Deus. Então, nesse 8º dia, você vai estudar, você vai detectar aonde está a sua essência que se perdeu. Aonde se perdeu? Por que se perdeu? E se perdeu, vamos resgatar essa essência. Vamos buscar de volta para a existência essa essência, a essência que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Então, para este tema, a essência perdida, eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou o seu caderninho? Já pegou a sua caneta? Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu e arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro e o lugar entre as igrejas. Glória a Jesus. Talvez essa minha versão seja um pouco diferente, mas o Senhor, neste versículo, ele fala que ele percebeu em nós que algo ficou perdido, algo ficou para trás. Ele diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o seu primeiro amor, como diz assim, na maioria das versões. Então, o Senhor detectou aqui a falta daquele primeiro amor nesse povo. Vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós neste devocional de hoje, que está muito poderoso, muito forte. A essência aqui que esse devocional vai falar é sobre a alegria que você sentia antes, mas que você não sente mais. Aquela vontade de fazer a obra do Senhor, mas que agora você não sente mais tanta vontade. A alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar em comunhão com os irmãos. Glória a Jesus. A essência aqui é aquela satisfação de estar na presença. Mas talvez alguém escute esse devocional e pergunte assim: mas como é que pode alguém não ter satisfação de estar na presença? Sim, tem pessoas que não têm satisfação de ir à igreja, de estar ali na presença do Senhor, de estar ali num ambiente de glória. Então, essa essência, ela meio que ela se perdeu, aquele sentimento de adoração, aquela fome de adoração, aquela sede de estar na Bíblia, de estar lendo a Bíblia, de estar presente, sempre presente na presença. Glória a Jesus. E pela expectativa do céu, você só ganha quando você volta atrás e corrige o seu erro. Por isso que o Senhor estava dizendo aqui no versículo, na qual lemos, que o Senhor diz: eu vejo que você não tem mais aquele primeiro amor. Então, continuando o versículo, ele diz: veja aonde você caiu. Veja onde você caiu. Por quê? Como eu já falei, vou repetir. Na expectativa do céu. Anote isso aí para você lembrar sempre que precisar. Na expectativa do céu, você só vai ganhar quando você volta atrás e corrige o seu erro. Erros não são para colocar panos quentes. Erros não são para ficar encobertos. Erros não são para ficar debaixo do tapete. Não, erros acontecem porque seres humanos erram. Mas o certo, e pela lógica do céu, é voltar aonde você errou
Aonde você não fez a coisa certa e corrigir aquele erro, para que nunca mais esse erro seja cometido. Ao que você falou, volte lá e não fale mais. Ao que você pensou, ao que você fez com a sua mão, ao que você foi direcionado a fazer, volte lá, se corrija. Permita-se se corrigir nesse dia de hoje. Eu tenho aqui como exemplo agora, né, dentro deste devocional, a parábola da dracma perdida. Eu não sei se você conhece a parábola da dracma perdida. Se você não conhece ainda, eu convido você, depois, quando terminar o devocional, você lê toda a parábola bem com calma. Mas já vamos explicar, né? A parábola da dracma perdida é uma história de que uma mulher, ela perdeu uma moeda, uma dracma. Nesse tempo, moedas eram chamadas de dracmas, e ela perde dentro da casa dela. Só que ela não se dá por satisfeita e ela vai varrer. Primeiro, ela acende a candeia, ela acende a luz, ela coloca luz no ambiente. Depois, ela pega a vassoura, vai varrer até achar a candeia. Glória a Deus. E o que é que você quer dizer com isso, irmã Nara? Procure dentro da sua casa aquilo que você perdeu. Primeiro, procure dentro da sua casa, o seu coração, a sua mente, a sua vida, aquilo que foi perdido, aquilo que ficou para trás, aquilo que se perdeu. Vamos parar um momento, vamos começar a meditar no que foi perdido, no que não está mais bom como era antes, no que não está mais sendo feito, né, com tanto entusiasmo e com tanto amor de como era feito antes. Volte às suas raízes se você quiser voltar à sua essência perdida. Tem que voltar. Tem que olhar um pouco para trás, tem que ver aonde foi o erro, aonde foi perdido, aonde foi destruído, aonde foi roubado. Tem que saber, tem que voltar às raízes para poder a sua essência voltar. Glória a Deus, você entende essa palavra? A mulher, o que foi que ela fez? Acendeu a candeia. Ela colocou luz no ambiente. Ela colocou luz na casa dela para ela poder enxergar. Porque o inimigo, irmãs, muitas vezes, o inimigo, ele vai operar em lugares escuros e em dias escuros. Em lugares escuros e em dias escuros. Ele vai operar nesses dias para nos roubar. E para que ele consiga que a gente se perca, vai ser em dias escuros e em lugares escuros. É por isso que nós, como crentes, como pessoas firmadas na palavra, nós temos que andar com a lâmpada na mão. Temos que andar com a candeia na mão. E o que era esta lâmpada para os nossos dias de hoje? A palavra do Senhor, a Bíblia. Ela é a nossa luz. Nós temos que andar com ela 24 horas para que a gente não fique no escuro, para que o inimigo não venha nos roubar ou não venha nos deixar perdido. E caso você não acenda a candeia, você vai continuar no escuro. Se não tiver candeia, vai ter escuro. Se não tiver uma candeia acesa, uma luz acesa, a tendência é você sempre continuar no escuro. E deixa eu dizer algo que o Senhor já está mandando. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. A candeia já está na sua mão. Esta luz, ela já está nas suas mãos. O Senhor já separou esta luz para colocar aí na tua mão, mulher. Glória a Jesus. Depois que você acender a candeia, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes. Você vai começar a ver coisas, encontrar coisas que, em alguns casos, você vai até dizer assim, como que eu não vi isso antes? Não é? Às vezes a gente se pergunta assim, às vezes a gente se questiona assim, como que eu não vi isso antes, como que eu não percebi isso antes? É simples a resposta, porque a sua candeia não estava acesa naquela situação, a sua candeia não estava tão acesa naquele dia. Glória a Deus. Então é isso que você tem que fazer. Cuide já, se levante já, de você acender a luz na sua vida, na sua casa, no seu coração. O importante nessa busca é saber o que precisa ser encontrado. E o que é que você precisa, o que é que precisa ser encontrado aí na sua vida?
O que precisa ser encontrado aí na sua casa? Primeiro você vai detectar o que foi que perdeu, o que está perdido, o que você está sentindo falta que antes você tinha e agora você não tem mais. Antes você fazia, mas agora você não faz mais. E claro, eu estou falando isso de coisas boas. Então, se você perdeu, primeiro detecte, tá aqui, foi isso aqui que eu perdi. Primeiro você vai mentalizar, visualizar, foi isso aqui que eu perdi. É isso aqui que eu estou em falta. Esse é o primeiro passo. Você identificar aquilo que foi perdido. E o segundo passo é você acender a luz da palavra. Porque você vai começar a enxergar aquilo que já estava perdido. E muitas vezes precisamos encontrar o perdão. Muitas vezes precisamos encontrar a vontade de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas têm que até acreditam em Deus, e até gostam de Jesus, mas não estão indo para a casa de Deus porque já perdeu a essência, já perdeu o amor de estar lá, já perdeu a vontade de estar lá. E eu não sei se você que me escuta é alguém assim. E se você é alguém assim, vamos resgatar isso. Se já foi identificado, vamos resgatar. E se você não é alguém que perdeu a vontade de estar na casa do Senhor, você já vai enviando aí este vídeo para alguém que você conhece e que está passando essa situação. Muitas vezes, quando você acende a candeia, você acende para encontrar o perdão. Irmãs, quando a Bíblia ela é acesa nas nossas vidas, a gente começa a ver coisas que estavam perdidas dentro de nós. E muitas vezes a gente não tinha força para procurar. A Bíblia ela tem esse poder não só de enxergar, mas de nos dar coragem, força e vontade para procurar. Temos que encontrar o perdão, temos que encontrar a vontade de estar na casa do Senhor, temos que encontrar a alegria das coisas pequenas. Oh, glória! Talvez você seja alguém que você está ouvindo e diz: eu não vou mais fazer porque era tão pequeno. Eu não vou mais ser assim porque ninguém nunca me notou. Mas neste dia de hoje, a palavra do Senhor que está indo ao seu encontro, porque hoje ela lhe encontrou dessa forma. Mesmo sendo pequeno, mesmo não sendo notado, volte à sua essência. Irmã, mas eu fazia tão pouco, era só uma leiturinha por dia. Volte à sua essência. Irmã, mas eu fazia tão pouco, eu só costumava gravar pequenos vídeos. Volte à sua essência. Irmã, mas era tão pequeno, era algo tão invisível. Volte, independente disso. Como já foi dito nesse devocional lá atrás, o Senhor se agrada de pequenos começos. Irmã, eu não vi isso, é fácil. Quando você terminar esse devocional, volte lá e comece a fazer, comece a ouvir, comece a se alimentar, que você vai entender que o seu pequeno começo, o Senhor está amando este começo. Glória a Deus. A mulher da parábola, ela começou a procurar a dracma dela, e ela procurou sozinha. Ela não convocou multidões, turminhas, não. Ela começou a fazer isso sozinha. Aleluia. Ela não convocou as amiguinhas, as colegas, as irmãs da igreja. Ela não chamou ninguém. Aleluia. Glória a Jesus. Por quê? Porque tem processos de busca que precisamos encontrar sozinhos. Você precisa anotar isso. Tem processos de busca que precisamos encontrar sozinho, precisamos encarar sozinhos. Aliás, tem processos de buscas que precisamos encarar sozinhos. Tem busca na minha vida que é só eu e Deus, Deus e eu. Vai ter buscas na sua vida que ninguém vai poder lhe ajudar, ou pelo menos não deve. Você tem que procurar sozinho. Encare este processo de busca, porque você vai encontrar aquilo que foi perdido. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. O texto, ele vai nos falar algo que foi perdido. E quando perdemos alguma coisa, é preciso correr para encontrar. Glória a Deus. Quantas pessoas já sabem o que foi perdido? Já identificaram o que foi perdido,
mas estão parados, sem força para ir buscar, sem força para se reencontrar. Quantas pessoas sabem o que foi perdido nas suas vidas, mas não se levantam, não encaram o processo de busca, não acendem as suas candeias e nem tampouco pegam as suas vassourinhas para fazerem limpeza e encontrar as suas dracmas. Tem pessoas que simplesmente olham o cenário, meu Deus, e querem se conformar com isso. Eu era, mas eu já passou. Eu fui, mas agora não sou mais. Não, foi naquele tempo. Não, hoje eu não dou mais certo. Hoje eu não tô mais para isso. Não. O Senhor está falando contigo e está dizendo: volte ao primeiro amor, volte à sua essência, resgate ela de novo. É preciso voltar ao lugar onde foi perdido, é preciso ir pegar de novo. Glória a Jesus. Acende aí a candeia, porque a candeia apagada, ela significa muitas vezes o pecado escondido. É quando você se encontra no escuro. Então esses são os motivos. Por exemplo, o pecado escondido. Quando você tem algum pecado, quando nós temos algum pecado escondido, isso serve para apagar a candeia na nossa vida. Quando nós temos segredos encobertos. Segredos, eu não estou falando de sua intimidade, sua vida, não. Quando nós temos segredos, coisas erradas encobertas, isso faz com que a nossa candeia seja apagada. Mentiras que até parecem verdades, mas são mentiras. Oh, glória a Deus. Isso são coisas que apagam a nossa candeia. Essas coisas nos deixam no escuro. Então eu não sei se na sua vida você tem algum desses motivos, e se tiver, é isso que está apagando a sua candeia. Então, em primeiro lugar, agora você vai tirar essas coisas, você vai fazer limpeza. Você vai fazer limpeza para que essas coisas saiam da sua vida, para que essas coisas saiam da sua casa, para que a sua candeia volte a ser acesa. Sabe o que diz lá em Tiago? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns para os outros, para serem perdoados e para serem curados. Oh, glória! Veja que a receita da cura. Confessar os nossos pecados. Ir buscar esta cura. Glória a Jesus. Se livrar desse fardo. Se livrar dessa carga que está lhe incomodando, que está pesando, que está na sua cabeça. Mas você não pode ficar com essa carga para você, pegar isso para você. Não, se livre, comece a soltar o que não presta, comece a soltar as impurezas, as sujeiras, porque quando você acende a candeia, você enxerga coisas que não enxergava antes. Para você enxergar o pecado que tem em você, você tem que acender a candeia. Para mim enxergar as coisas erradas que estão na minha vida, eu tenho que acender a candeia na minha vida. Então chegou a hora de ativar a essência perdida. Glória a Deus. Você entende essa palavra? Chegou a hora. Não é amanhã, não é próxima semana, é agora, é esta hora. Acenda a sua candeia. Glória a Deus. Ative a sua essência. Glória a Jesus. Por exemplo, vou te dar aqui alguns exemplos. Quem sabe se você procurar aquele velho caderninho que você anotava as coisas da Bíblia, que você anotava coisas que Deus lhe dava, que falava ao seu coração. Quem sabe se você procurar esse velho caderninho, isso não vai te ajudar a acender a sua candeia. Quem sabe se você pegar aquele velho playback que você gostava de ensaiar, aquelas músicas que você gostava de pegar aí as notas, quem sabe se você não fizer isso, não vai te ajudar, glória a Deus, a acender a sua candeia. Quem sabe se você não chamar aquela sua amiga da oração, aquela sua amiga que é da palavra de Deus. Quem sabe se você não procurar ela e começar a falar sobre as coisas de Deus, quem sabe se a sua candeia não vai voltar a acender. Quem sabe que se você começar a lembrar das promessas, lembre das promessas que o Senhor te fez. Comece a trazer aí a lembrança.
Quantas coisas lindas Deus já falou com você aí. Comece a lembrar, porque isso vai ser combustível para acender, isso vai ser óleo para acender a sua candeia. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça e não deixe para trás as promessas do Senhor na sua vida. Não esqueça e não deixe para trás quantas vezes o Senhor te usou, mulher. Quantas vezes o Senhor usou a sua boca, a sua mão, os seus pés. Vamos voltar, vamos ativar isso nas nossas vidas. Comece a praticar tudo de novo. Se é o caderninho, pega o caderninho de novo. Se é o playback, pega o playback de novo. Se é a Bíblia, pega a Bíblia de novo. Eu não sei como Deus costumava fazer na sua vida, mas comece a trazer para a sua vida de novo aquilo que traz a presença do Senhor. Comece a ligar para aquela sua amiga que é cheia da presença de Deus. Comece a chamar aquele seu amigo que é cheio do Espírito Santo. Comece a frequentar ambientes que você está respirando a glória de Deus. Porque quanto mais longe você fica do ambiente, quanto mais longe você fica das pessoas que tem o Espírito Santo, mais você vai ficar no escuro. O remédio é você ficar num ambiente onde o oxigênio é a glória de Deus, é o poder de Deus. O segredo é você se comunicar com pessoas que têm Deus na vida delas, que tem algo para te dar da parte do Senhor. O segredo é você caminhar para lugares aonde tem a presença do Senhor. Então, é duas coisas que você precisa aprender, muito importante nesse devocional de hoje, só para encerrar. Primeiro, comece a acender a sua candeia e a se livrar das coisas que não prestam, para que você continue encontrando ou reencontrando aquilo que traz benefícios espirituais para a sua vida. Glória a Deus. Vamos ativar a nossa essência hoje? Vamos começar agora mesmo? Glória a Jesus. Ai, Manaru, não entendi muito. Volta do começo e pega a visão, porque Deus está falando com você e dizendo: eu te quero de volta ao primeiro amor. Eu te quero de volta naquele cantinho do secreto. Eu te quero de volta na minha presença. Eu te quero de volta louvando e adorando o meu nome. Eu quero você de volta pregando a minha palavra. Eu quero você de volta ativada, funcionando de glória em glória. Glória a Jesus. Então eu quero que o Senhor neste dia te abençoe grandemente. E que seja com você, com a sua casa, com a sua família. E que nesse dia você venha se levantar como nunca você se levantou. Amém? Fique na paz do Senhor. Desfrute dessa palavra. Aleluia. E que o Senhor te abençoe e abençoe a sua vida. E fica na paz do Senhor.